Gente, Juízes vem, claro, depois do livro de Josué. Josué, o livro, nós vemos o que ali? Um livro de conquistas, histórias de vitórias, de bênçãos. Enquanto Juízes é um livro, claro, nós vamos aprender algumas lições apenas nesses versículos aqui, mas o livro todo nós podemos aprender. Alguns dizem que Juízes é o livro negro da Bíblia, porque Juízes fala das desgraças, Juízes fala do pecado, Juízes fala da vergonha. Agora nós precisamos entender o porquê dos juízes. Juízes nada mais eram do que libertadores. Repita comigo, libertadores. Isso, então Juízes, quando nós lemos, nós vamos ver que eles foram libertadores. Agora, quando Deus fez com que o povo de Israel entrasse na terra prometida, o que aconteceu? Alguns povos que não era o povo de Deus, eles permaneceram nas terras. Povos com outros costumes, com outras culturas, com outra fé, com outros deuses e assim por diante. Mas uma primeira lição que eu já aprendo aqui, que nós precisamos tirar do nosso meio aquilo que não é de Deus e aquilo que não provém de Deus. Que se nós deixarmos permanecer, isso resultará em coisas ruins para as nossas vidas. Agora, o porquê dos juízes. Nós vamos ver nesse livro um ciclo que ele se repete. Qual é esse ciclo? Nós começamos no versículo 1 dizendo o quê? Que os filhos de Israel, eles fizeram o quê? O que parecia mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou aos midianitas. Então, qual é o ciclo? O povo pecava, o povo desobedecia, Deus entregava o povo aos seus inimigos. Por causa disso, eles padeciam muito, e quando estava na pior, eles lembravam de Deus, buscavam a Deus, e Deus, pela sua graça, levantava um juiz, ou seja, um libertador, para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Aí, quando o povo estava bem, então eles estavam firmes em Deus. Mas daí, enquanto esse juiz que Deus havia levantado para libertar estava vivo, o povo estava crente. Mas quando esse juiz morria, o povo se desviava e começava o mesmo ciclo. É pecado, entregue na mão dos inimigos, padeciam, clamavam a Deus, Deus levantava o juiz, libertava. Enquanto o juiz estava vivo, o povo estava crente, o juiz morria, o povo se desviava e começava de novo o ciclo. Uma outra lição que eu aprendo aqui, que um povo sem liderança é um povo que se corrompe muito facilmente. Por isso que eu gostaria de ressaltar a cada um de vocês aqui, jovens, adolescentes, irmãos, os que nos acompanham também de forma online. Tenha alguém de Deus que vá liderar você na sua caminhada. Porque quando você não tiver uma liderança de Deus, você vai pecar contra Deus, e isso é fato. Então agora, entendendo essas coisas, Manu, por gentileza, deixa no versículo 1, é para nós aí, Juízes 6, 1. Então começa esse capítulo dizendo, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando nós lemos essa expressão, os filhos de Israel, então nós entendemos que não eram ou não foram aqueles que saíram do Egito.
eram de fato os filhos ou os netos daqueles que haviam saído do Egito. Mas agora, então nós entendemos o que? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nós temos aqui duas situações. A primeira, pode ser que eles não conheciam a Deus, e por isso que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se for esse o caso, deles não conhecerem a Deus, me leva a outras duas situações. A primeira delas, já que eram os filhos, então eles não conheciam a Deus porque os seus pais não ensinaram para eles o temor e o caminho do Senhor. Ou uma outra coisa que eu vejo, se eles não conheciam a Deus, os seus pais até ensinaram eles, mas eles não quiseram aprender aquilo que os seus pais tinham lhe ensinado. Então agora nós temos uma outra situação. Pode ser que eles conhecessem a Deus. E se eles conhecessem a Deus, era pior. Por quê? Eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então vamos imaginar nessas duas situações. Se não conheciam, ou por falta dos pais não terem ensinados, ou porque eles não quiseram aprender, então eles fizeram mal. Beleza. Mas agora, se eles conheciam a Deus, mesmo conhecendo a Deus, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Algumas outras lições aqui que eu vejo, que como eles não tinham retirado do meio deles os outros povos pagãos, eles se deixaram ser influenciados por esses povos. E agora, como consequência disso, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Estão junto aqui comigo, beleza? Agora, algumas lições que eu já tiro também dessa introdução. Primeiro, a responsabilidade dos pais ou dos líderes em ensinar os seus filhos ou os mais novos o temor e o caminho do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo aqui, sobre a responsabilidade dos mais novos em aprender com os mais velhos. Beleza? E por último aqui, eu vejo uma outra responsabilidade. A responsabilidade de todos nós diante de Deus, na nossa conduta diante de Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, responsabilidade diante de Deus. Ou seja, eu já passo essa bola para cada um. A sua responsabilidade diante de Deus é sua e de mais ninguém. Da mesma forma, a minha responsabilidade diante de Deus é minha e de mais ninguém. Então, cada um chora ou se alegra depois diante de Deus. Amém? Estão junto comigo ainda? Aí fala o quê? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fez o quê? Os deu, ou os entregou na mão dos midianitas por quantos anos? Isso. Então eles fizeram o que parecia mal, desobedeceram, pecaram, permitiram que os outros povos influenciassem eles para pecarem contra Deus. Aí agora Deus Gente, quando a Bíblia usa esse termo, Deus deu, Deus entregou, cara, me permite usar o termo, é porque o bagulho está louco, hein? Então, quando nós lemos que Deus os deu, ou Deus os entregou, rapaz, aí a coisa aperta, hein? Então, agora nós
nós vemos algumas coisas aqui. Primeiro, Deus os entregou aos midianitas por 7 anos. Pode ter sido por causa de consequências dos seus atos. Ai, pastor, não sei por que eu sofro tanto, não sei por que... Não, olha o que você plantou. Uma das leis que não falha é a lei da semear. Isso. O que planta, colhe. Agora, pode ser que alguém fale assim, mas pastor, eu não plantei isso e estou colhendo, por quê? Opa, daí entra uma outra história. O quê? Propósitos de Deus. Então Ele permite processos em nossas vidas para ir nos aperfeiçoando, nos amadurecendo para aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Então, nós precisamos entender essas situações, mas nesse caso aqui, eles fizeram o que parecia mal e Deus os entregou. Ixi, aí a coisa começa a apertar. Manu, põe aí o versículo 4, por gentileza. Então, pelo fato de Deus ter entregue eles na mão dos midianitas, aconteceram algumas coisas. Primeiro, e punham-se contra eles, então os midianitas punham-se contra os filhos de Israel. Isso, então punham-se contra eles em campo. Esse campo é, de fato, o campo de plantio, certo? E destruíam a novidade da terra. Repita comigo, novidade da terra. Isso. Por causa do pecado, Deus os entregou e agora eles faziam aquilo que eles queriam. Por isso, queridos, amados jovens e que nos ouvem aí todos, a Bíblia nos fala o quê? Não deis lugar a quem mesmo? Ao? Isso, obrigado. Não deis lugar ao diabo. Porque se eu dou lugar ao diabo, eu estou dando legalidade para ele, simplesmente assim. Então ele faz comigo aquilo que ele quiser. Então quando fala que Deus os entregou, eles tinham legalidade para fazer o que eles queriam fazer. Então punham-se contra eles em campo e destruíam primeiro a novidade da terra. Romanos capítulo 6, 4b, não precisa pôr, fala assim, ó, andemos em novidade de vida. Oh, aleluia. Gente, eu me lembro que desde a primeira vez que eu li esse texto, eu oro ele sempre, Deus, eu quero viver em novidade de vida. Deus tem novidade de vida para cada um de nós, amém? Mas aqui, porque Deus os entregou e o povo tinha legalidade sobre eles, eles não tinham mais novidade nenhuma. Aquilo que eles plantavam era o que? Destruído. Por quê? Os midianitas tinham o que? Legalidade sobre eles. Estão junto aqui comigo? Amém? Novidade de vida, nós podemos em Jesus viver novidade de vida. Olha, queridos, eu quero dar essa palavra. Só não vive em novidade de vida em Jesus quem não quer. Ah, pastor, já tive experiências há tanto tempo atrás, glória a Deus por elas, mas e na atualidade? A novidade gera o que em nós? Gera o que? A alegria, entusiasmo, renovo. Puxa, ganhei um tênis novo, comprei um tênis novo, comprei não sei o que é novo, porque é novidade. Oh, aleluia. Agora, queridos, quando eu vejo sobre novidade da terra, eu vejo também sobre frutos. Eles não participavam de frutos daquilo que eles tinham plantado. Agora, quando a Bíblia fala sobre frutos, nós entendemos alguns tipos de frutos. Os frutos que nós damos para Deus, primeiramente. Aquilo que eu faço para o reino de Deus, as almas que eu ganho para Deus, as almas que eu levo, que eu conduzo para Deus, são frutos.
frutos de arrependimento, é outro tipo de fruto. Frutos diante de Deus, aquilo que eu planto na presença de Deus, que apenas eu e Deus sabemos, e que eu colho quando eu menos imagino, são que frutos. Agora pode ser que alguém me fale assim: pastor, faz tempo que eu não vivo uma novidade na minha vida. Pode ser que tenha legalidade aí, porque eles destruíam a novidade da terra. Mas Deus é Deus de coisas novas, amém? Deus é Deus de novidade, amém? O mesmo Deus que fez a cada um de nós termos experiências no passado, é o mesmo Deus hoje que pode nos dar experiências hoje, e é o mesmo Deus que continuará sendo o mesmo Deus e poderá nos dar experiências no futuro. É esse Deus que nós servimos. E continua ali o texto: destruíam a novidade da terra até que estavam a Gaza, e não deixavam o que mesmo? O que? Mantimento em Israel. Oh, Jesus! Mantimento. Nós precisamos ter o mantimento de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos, a Bíblia precisa ser a base de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que nós somos. Mas por Deus ter os entregue na mão dos midianitas, eles estavam o quê? Não deixavam o quê? Mantimento em Israel. Oh, Jesus! O mantimento é tudo o que a gente precisa. É porque mantimento é essencial. Isso. A sua vida espiritual depende da palavra de Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Nós ainda temos o privilégio de ter no celular, impresso, aonde for, a Bíblia. Agora, gente, quando Paulo fala aos coríntios, ele fala assim, eu não pude os tratar com mantimento sólido, mas apenas com leite. Agora, quando Paulo fala, olha, não pude tratar vocês com alimento sólido, mas com leite, Paulo estava dizendo, na verdade, o quê? A condição espiritual deles. Ou seja, vocês ainda são crianças que precisam das coisas básicas, simples da vida. Então, o mantimento fala sobre a nossa condição espiritual. E só quem é maduro, espiritualmente falando, ele tem a Bíblia como tudo que ele precisa. Estão junto ainda aqui comigo, amém? E continua dizendo lá, e não deixavam mantimento em Israel, e nem o quê? Ovelha. Os midianitas estavam fazendo tudo o que eles queriam, porque eles estavam lá de forma legalizada. E tiravam o quê? As ovelhas. Ovelhas. Quando nós falamos sobre ovelhas, a característica da ovelha, repita comigo: mansidão. Isso, mansidão. Aí eu li uma frase muito top esses dias atrás, que é como se o crente falasse assim: eu sou desse jeito, estou nem aí, e que me aguentem. Pois é, você não foi o chamado para ser você foi chamado para ser igual a Cristo, e Cristo foi manso, simplesmente assim. Então para de ser carnal aí, fião, e vamos amansar os nervos aí, porque Jesus foi manso. E a Bíblia usa o termo que ele foi como ovelha para o matadouro, quando foi para a cruz. Mansidão, nós precisamos ser mansos, gente. Mansidão. Agora, quando nós vemos, no caso da ovelha, é muito lindo isso. Primeiro, quando ela sabe que ela vai ser morta,
Por ela ser mansa, ela não briga, não resmunga, não sai batendo pé, não sai falando mal. Ah, porque o meu pastor não me ama, não. Sabe o que ela faz? Ela fica quieta e apenas chora, só isso. Porque ela sabe que ela é mansa. Cavalo é o cavalo, não a ovelha. Entenderam o sentido, né? Amém? Mansidão, gente. Jesus é o nosso maior exemplo. Agora, uma outra coisa da ovelha. Repita comigo: obediência. Isso. A ovelha, ela é obediente. Olha o que diz João 10:4. E quando tira para fora as suas ovelhas, isso falando de Jesus como o bom pastor, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E na vida também, gente, na vida espiritual, só vai dar certo quando nós obedecermos ao comando do nosso pastor. Amém, queridos? E continua o texto: não deixavam mantimento, nem ovelhas e nem o quê? Nem o quê? Bois. Obrigado, gente, acompanha comigo aí, vamos lá, gente. Uma das características do boi, repita comigo: força. Quando nós falamos sobre força, nós falamos que nós precisamos de força. A Bíblia, ela nos traz ensinamentos muito lindos sobre força. Mas quando nós falamos sobre força, não é a nossa força. É Deus querendo ser a nossa força. Moisés disse para Deus: Deus, Tu és a minha força. O salmista disse: Deus, Tu és a minha força. Porque, gente, se for na nossa força... Nós estamos falando aqui com um jovem, certo? Jovem normalmente é o quê? É forte, sim ou não? Gente, mas que geraçãozinha nissim miojo. 3 minutos tá cozido já, sim ou não? Gente do céu. Agora, o que eu vejo, gente, que nós precisamos ter força em muitas coisas sim, mas principalmente a força de Deus em nós. Deus ser a nossa força. Quantas vezes você já não disse: ah, Deus, agora não vai dar mais, mas Deus sendo a sua força, você conseguiu passar, aleluia, porque Deus é a nossa força, não é na sua força, mas é Deus sendo a sua força, a gente consegue, amém, querido? É isso aí, é a força de Deus. Uma outra coisa sobre o boi, repita comigo: serviço. Isso. O boi nos reflete a serviço. E eu me lembro de uma frase que fala assim, ó: ministério não é ser visto, mas é serviço. Se você ama a Jesus, se você obedece a Ele, você vai entender que o serviço faz parte da sua vida, do seu ministério. Agora, gente, eu falo isso como pastor. Se você quer trabalhar, tem espaço, gente. Tem lugar. Agora, tem aqueles que não, pastor, eu só trabalho, eu só faço aquilo que eu for visto. Gente, não é isso não. Faz parte, isso faz parte. Mas por detrás tem todo um esquema. Agora, se você quer trabalhar para Deus, tem vaga em muitas áreas. É só vir que a gente coloca você em algum lugar. Amém, queridos? Agora, gente, quem não quer trabalhar, então você está em pecado, gente. É simplesmente assim. E eles não deixavam o que mais? Jumento. Isso ali, ó. Fala ali, ó. Nem jumentos. Uma das características do jumento, repita comigo: paz. Isso, jumento representa paz. Então, quando nós falamos, o texto diz que não deixavam nem jumentos, eles não tinham paz. A Bíblia fala assim, ó: o que depender de vós que haja paz. Agora, nem tudo depende de nós, amém?
Porque tem pessoa que Deus nos acuda. A paz, gente. A Bíblia diz para nós o quê? Seguir a paz com alguns. A paz com crentes só. A paz com... Isso, é seguir. Nós vamos atrás dela. Jesus é a nossa paz, amém? E quem não tem paz precisa de paz. E outra coisa que o jumento também nos ensina, repita comigo: levar as cargas. Isso. Exemplo, eu como pastor atendo muitas pessoas. E já ouvi muitos falar assim: ô pastor, eu não quero te incomodar com os meus problemas. Eu falo, cara, é nós, velho. Estamos juntos. Por quê? A Bíblia fala assim, ó, levai as cargas uns dos... Isso. E o texto fala assim, ó, e sendo assim, vocês cumprireis a lei de Cristo. Por quê? Cristo levou sobre si os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E se Ele levou sobre si, mostrando para nós, é possível levar. E quando levar a carga, vai resultar em bênçãos nas vidas das pessoas. Então, nós precisamos também levar as cargas uns dos outros. E eu falo isso para cada um aqui, jovem querido, irmão. Eu como pastor, você não é um peso para nós. É um privilégio para nós podermos compartilhar as suas lutas também. Mas levar a carga faz parte do serviço cristão, amém, queridos? Vai lá comigo no 6, Manu, já estou finalizando. Assim... Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Quando fala que empobreceu muito, é isso mesmo que acontece, porque tinham o que? Legalidade. Mas daí, lembram aquele ciclo que nós falamos do começo? Então, os filhos de Israel... Eles o que mesmo? Clamaram ao? Isso. No versículo 1, diz que eles fizeram o que parecia mal. Teve consequências, tudo isso que nós vimos. E quando viram que eles estavam na pior, eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Mas prestem atenção nisso. Quando eles clamaram a Deus, Deus levantou um juiz. Repita comigo o nome dele: Gideão. Isso, Gideão. Quem é Gideão? Gideão, quando Jesus chega para ele e chama ele, e quando ele ouviu o chamado de Jesus, o que ele disse? Ó Senhor, das 12 tribos de Israel, a minha tribo é a menor que tem. Da menor tribo, a minha família é a menor que tem. E eu sou o menor da menor família, da menor tribo. Ou seja, ele se achava um nada. Ele falou: Jesus, quem sou eu para realizar alguma coisa? Eu encerro com essa palavra. Deus usa os mais improváveis aos olhos humanos. E você pode ser esse improvável no meio de uma geração corrompida e que só ama as coisas do mundo, do pecado, para ser um libertador de vidas. Gideão ensina para nós que aqueles que acham que não são nada, que não vão dar em nada, são aqueles que são resposta de Deus ao clamor de um povo que sofre e que clama ao Senhor Jesus.